Meu nome é Gabriela, eu tenho 22 anos, sou estagiária na primeira vara criminal no Fórum de Sapucaia do Sul e hoje eu vou falar um pouquinho sobre norma jurídica. Primeiro vamos entender o que são normas. Normas são basicamente regras que dirigem o comportamento humano. Existem diversos tipos de normas e a norma jurídica é uma delas. A norma dá um significado para o nosso comportamento, por exemplo, erguer a mão em determinadas situações podem não significar nada, mas erguer a mão para um ônibus ou em um leilão vai significar alguma coisa. Um outro exemplo seria uma norma técnica, muito utilizada por nós estudantes, que são as normas da ABNT. Elas padronizam como as coisas são feitas. Mas agora vamos para o que realmente interessa. Eu vou trazer 3 significados da norma jurídica. O primeiro é a proposição. A norma como uma proposição jurídica quer dizer que a norma prevê como deveriam acontecer as coisas. É a proposição do dever ser. O segundo significado é a norma como imperatividade, ou seja, a norma determina como as coisas devem ser. E o terceiro significado é a norma como comunicação, porque o ser humano, através da norma, se comunica com o outro também. Então, a norma jurídica ela é utilizada pelo Estado para impor deveres e garantir direitos. 2 classificações da norma são norma em sentido amplo e norma em sentido estrito. A norma num sentido amplo é a norma como a gente conhece, pode ser um contrato, uma sentença, uma lei, etc. Ela tem uma fundamentação, um respaldo jurídico. A norma em sentido estrito é a mesma norma, mas aplicada em uma determinada situação. As normas jurídicas vão ter uma expressão no sentido de é proibido, é permitido, deve, não deve, algo que determine o sentido dessa norma. Ela deve ter o respaldo jurídico, a institucionalização. E por fim, nós temos a ideia de que norma jurídica deve ser generalizável, ou seja, aplicável para todos. Conceito da norma jurídica para a dogmática. A dogmática diz que a norma jurídica é uma ordem que é dada, mas que não importa quem criou ou quem deu a ordem, e que não se direciona a ninguém em específico, porque o sujeito pode ser qualquer pessoa que infrinja a norma. Alguns teóricos defendem que a norma, para ser uma norma jurídica, elas têm que ter uma sanção, mas hoje em dia já existem normas que são criadas sem a necessidade de sanções. Vou falar de alguns atributos da norma jurídica. Validade. A validade material diz que o conteúdo de uma norma inferior tem que estar de acordo com o conteúdo da norma superior. Por exemplo, a Lei 13.979 de 2020 prevê que o Brasil poderá adotar medidas para o enfrentamento da emergência de saúde pública, enquanto durar o estado de emergência de saúde pública no Brasil. Mas quanto tempo vai durar? Isso vai ser definido pelo ministro da Saúde, não podendo, contudo, ser superior ao que for declarado pela OMS. A validade formal é quando uma norma é criada, se foi criada como poderia, quem criou e sobre o que tratou. Vigência. A vigência é o período de validade da norma. A regra é que a norma fique vigente até que alguém a retire. Porém, existem normas que têm um tempo para ficar vigente. Um exemplo é uma norma que tem relação a algo específico. Não confunda vigência com incidência, que é quando começa a vigência. Se ela é imediata, começa a valer assim que é publicada, ou mediata, normalmente começa a valer 45 dias após a publicação. Vigor. O vigor é a força vinculante daquela norma. Quando acontece alguma coisa em um determinado ano e o julgamento acontece há muitos anos à frente, a regra geral é que a lei do tempo vai reger aquele ato. Eficácia. Eficácia é a possibilidade real da aplicação dessa norma. A eficácia técnica é a possibilidade de uma norma poder ser aplicada independente de outra norma. A eficácia social é se as pessoas vão se adequar àquela norma e se ela vai acabar funcionando ou não. Legitimidade. Legitimidade nada mais é do que a norma estar adequada com o valor de justiça da sociedade. Se a norma não tiver legitimidade, ela não será válida. Um exemplo são os impostos, que muitas vezes as pessoas não concordam, mas são obrigadas a pagar. É isso aí, espero que tenha ficado bem didático e que a Prof. Camille goste.